Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo do final de semana, né? Onde a gente vai estar falando aí das possíveis movimentações e marcações aí para a semana, nos principais ativos que a gente acompanha. Antes queria pedir para vocês aí, não se esqueçam de deixar aquele like, curtir o canal, para que a gente possa estar sempre continuando nesse trabalho que a gente vem fazendo, crescendo cada vez mais, ajudando cada vez mais e mais pessoas. E também não se esqueçam, se você ainda não é inscrito, se você ainda não está na lista de espera, em breve a gente vai ter nova turma do treinamento. Então, se você ainda não se inscreveu, acesse o link que está na descrição do vídeo aqui. Coloque o seu nome na lista, porque em breve a gente vai estar divulgando aí a data do treinamento, data da matrícula, para que todos vocês possam estar presentes aí em mais uma turma. A gente encerrou uma turma agora essa semana, foi muito bom o resultado, a galera saiu muito satisfeita. Eu sigo naquela caminhada de sempre proporcionar um treinamento acessível, barato, e que entrega muito conteúdo e de qualidade para vocês, muito conteúdo mais valioso do que muito curso caro por aí. Então, aproveitem a oportunidade, porque é uma forma que eu tenho tido para ajudar cada vez mais a galera a virar essa chave aí no day trade, tá? Então já se inscreva aí no treinamento, deixa o nome na lista. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que a gente apresenta. Beleza? Então, bora falar aqui da nossa movimentação do índice. Vamos dar uma olhada geral aqui, né? Antes da gente estar falando, deixa eu só tirar esse... aqui, ó, deixa eu só tirar esse volume profile para não ficar rabiscado. Para a gente entender o que está acontecendo, né? Olha só. Vamos lá, turminha. O índice ele está ainda nesse movimento de baixa aqui, tá? No movimento do macro, ele é um movimento baixista, porque ele quebrou uma estrutura e ele veio fazendo aqui, ó, pullback, tá? Dessa região aqui. Então ele ainda tem alvo até lá em cima. Ok? Então a gente tem que estar atento qual é a movimentação que a gente está acompanhando no índice. A gente observou aí nessa sexta-feira que tinha muita gente com ilusão de venda no índice e esse índice acabou surpreendendo aí a galera, visto pelas situações econômicas aí que estavam sendo apresentadas na sexta-feira, ele acabou subindo, né? Isso é uma coisa que a gente estava falando na nossa aula ali com os alunos, né? Porque é uma coisa que eu sempre estou repetindo para vocês e para a galera, que é a questão de prestar atenção nas estruturas, né? Agora a gente está numa região onde a gente está praticamente numa consolidação aqui, tá? Ele não conseguiu romper topo e não conseguiu romper fundo. Então, se ele caracterizou topo duplo e fundo duplo, isso aqui é uma consolidação. E aí vocês precisam ter cuidado pela movimentação que o preço faz, ou seja, o preço ele movimenta de zona até outra zona. Então, se ele veio aqui, subiu, voltou, deixou um fundo mais alto. Aí ele tentou subir de novo, não conseguiu, deixou um fundo duplo. Tentou voltar, romper fundo, não conseguiu. Agora, qual que é o próximo movimento dele? Teoricamente, ele vai tentar testar novamente a zona de topo, para ver se dessa vez ele rompe de uma vez ou se ele volta de novo tentar testar o fundo. Então, esse zigue-zague do preço é que vocês precisam prestar atenção, porque é o seguinte, se o preço testou aqui e ele tem uma zona de teste lá no topo, não adianta vocês quererem no meio do caminho aqui na região de 50% procurar por venda, tá? Porque nós estamos em uma consolidação. E lembre-se, região de 50% de consolidação é região que é para destruir trader, tá? Então aqui é a zona onde está o preço numa região indefinida, você não tem noção certa se ele sobe ou se ele desce,
Então, a ideia principal é que vocês tenham cuidado e tenham paciência para que o preço possa chegar em uma região mais vendedora. Ou seja, nós temos aqui, ó, nós temos aqui a região de Premium Discount, né? Então, se você tem a região Premium Discount aqui, o que você tem que aguardar por ela? Para vender que o preço esteja numa região de premium e para comprar que esteja numa região de discount. Agora ele está começando a chegar numa região vendedora, só que aqui ainda é barato, né? Mesmo porque o preço vem fazendo topos mais altos. Então, para que vocês possam ter uma ideia de reversão, de que ele chegou aqui e vai dar venda, ele precisa perder esse fundo aqui. Enquanto ele não perder esse fundo, é movimentação de alta. E esse é o grande detalhe que faz muita gente perder dinheiro, querer ficar brigando com o preço ou ficar adivinhando o topo, adivinhando o fundo. Inclusive no Smart Money, tá? Porque muitos aí operam Smart Money achando que Order Block é barreira intransponível. Inclusive, eu estava conversando com o pessoal na aula essa sexta-feira, que é um mal que acomete todo mundo e a maioria de quem está ensinando Smart Money é justamente isso. A mania que a gente tem de você colocar Order Block vermelho do lado de cima e Order Block verde do lado de baixo, ou azul do lado de baixo. Isso já induz as pessoas, né? As pessoas que não têm essa... não estão mais, digamos assim... avançadas um pouco no Smart Money, acaba se confundindo muito. Só que uma coisa que eu sempre reforço para os alunos: se o preço está subindo, um order block de venda na parte de cima, ele não é para chegar lá e vender, ele é alvo dessa compra. Você só vai vender a hora que ele chegar lá e ele mostrar que ele perdeu força, ele mostrar que ele tem uma possível reversão de mercado, tá? Então, isso que vocês precisam ter muita atenção. Esses order blocks que a gente tem marcado aqui, inclusive são os que vão permanecer para o nosso próximo estudo, porque eles ainda estão válidos. Eles são os próximos alvos do preço, tá? Então, se o preço der oportunidade aqui de fazer uma movimentação, de não conseguir romper esse fundo, trabalhar aqui, fazer uma quebra de estrutura, interessa que está nos 50%. Arrisca a continuidade. Eu estava falando para os alunos sexta-feira, a maioria da galera que opera day trade, ela fica tentando brigar com o preço. Ou seja, procura topo, procura fundo, procura reversão. E não perdem um centavo de tempo operando a favor da tendência. Ou seja, o preço quebrou a estrutura, o preço fez fundo mais alto, compra. Se tomar um stop, tomou, é porque o preço vai reverter. Vocês precisam pensar nisso. Se você está operando a favor da tendência e o preço voltou aqui, você entrou num trade com stop aqui, a tua possibilidade de alvo é lá. Se ele for aqui e voltar, você tomar um stop, acabou, o preço reverteu. Aí quando ele voltar, você vai vender. E ponto. É assim que funciona a vida, tá? Aceita o stop se você tiver errado. Agora não fique tentando adivinhar, tá? Ah, o preço está batendo aqui, eu vou vender porque é um order block. Ah, o preço está batendo aqui, eu vou vender porque é order block. Calma, não tente adivinhar, senão vocês vão se dar mal, né? O preço fez isso aqui, ó. Tinha order blockzinho de 5 minutos aqui, todo mundo entrou vendido aqui. Olha o que ele fez aqui, ó. O paviozinho, quer ver? Eu vou até colocar nos 5 minutos para vocês entenderem o que é que o preço faz todo dia, né? Olha aqui. Você tinha a região de order block aqui. O que acontece com o preço? Ele vem, trabalha, faz o sweep, estopa a galera e depois volta. E mesmo assim não perde fundo e dá compra ainda de novo. Gente, não adianta brigar com o preço, tá? E esse é o grande mal que acomete a maioria da galera que está operando day trade. Fica toda hora procurando por reversão. E aí sabe o que vai acontecer? Vão se dar mal.
tá? Então, muito cuidado com isso daí. Então, o que a gente tem aqui para segunda-feira? Nós vamos trabalhar aqui com essa região, tá? Esse carinha aqui do 15 minutos, que é o ponto de extremidade aqui do order block de extremidade. Aqui a gente tem essa linha, que ela é a decisora para tomada de qualquer decisão, tá? Enquanto o preço estiver acima dessa linha aqui, vocês não vão falar em vender, não vão adivinhar topo aqui, tá? Porque ele tem que perder essa estrutura aqui. Esse aqui é o primeiro ponto de parada agora na subida e esse aqui é o segundo. E depois, se ele romper aquele topo, a gente tem esse imbalance aqui lá de trás, nos 5 minutos, e depois a gente tem o topo do 15, tá? Então, essas são as zonas aí que a gente tem para trabalhar. Se por um acaso ele perder esse choque aqui, aí vocês podem pensar em algum tipo de correção para ele vir tentar buscar o fundo de novo. Significa que aí o vendedor ganhou aqui e ele está buscando novamente testar o fundo, tá? Então, essas são as decisões que vocês precisam tomar. Estarem atentos antes de mais nada. Independente de order block, independente de situação. A estrutura do mercado é o que importa. Da onde o preço está vindo, para onde o preço está indo. Quem é que está no controle, tá? Na sexta-feira ficou muito claro. Os compradores estavam no controle sexta-feira. Tentem identificar sempre isso. Quando começa o pregão, avaliem, esperem para ver quem é que está no controle. Beleza, galerinha? Então não percam tempo assim, ó, tentando descobrir o que o preço está acontecendo. Espere ele mostrar para vocês. É um dia inteiro de pregão que tem pela frente. Vocês não precisam sair correndo para operar na primeira meia hora, tá? Tenham sempre muito cuidado com isso. Beleza? Então vamos lá falar do nosso dólar. Opa, pulei um aqui. O dólar, o que está acontecendo aqui, ó? O dólar ele subiu direto, veio testar esse imbalance, esse gap, e percebam uma coisa, olha como o preço ele é cirúrgico. Ele tocou no 50% do gap e reagiu. Depois ele perdeu o topo, né? E voltou até esse teste aqui do topo e acabou reagindo de novo. O que a gente tem agora? Nós temos essas duas regiões aqui de baixo, tá? De order block. O preço fez esse choque. A gente ficou com uma nova zona aqui, um novo order block marcado nessa extremidade, tá? Deixa eu só botar aqui nos 5 minutos que vai estar bem claro para vocês. Tá aqui, ó, o candlezinho verde. Depois nós tivemos esses dois vermelhos da frente, mas ficou a extremidade, tá? Que são os possíveis pontos, tá? De venda. Para dar uma outra venda confirmada, se ele perder essa região aqui, tá? Essa região de liquidez que ele deixou prontinha aqui, ó, ele tende a buscar as regiões lá do fundo, tá? A gente tem essa região aqui, tá? Essa extremidade, e depois a gente tem a outra lá embaixo. Mas caso ele reverta aqui, não tem força para subir, e ele venha perder estrutura, o alvo desse preço é aqui embaixo, tá? Então, estejam sempre muito atentos a isso, ok? Claro, antes disso, nós temos aqui uma outra, o primeiro ponto, digamos assim, de parada, que é essa extremidade. Aqui ficou uma região, tá? Então, a gente também não pode descartar isso, ok? Porque, afinal de contas, ó, quebrou a estrutura, ele pode vir fazer isso aqui para depois continuar a subir. Beleza?
Então, estejam atentos aí quanto a isso e a essas posições aí. Tem essa aqui também, ó. Essa zona aqui, que também é interessante vocês estarem atentos, tá? Eu vou deixar marcado aqui uma linha cinza. Deixa eu só deixar aqui para vocês estarem atentos aí ao que pode acontecer e tá mapeando essa região aqui, ó. Deixa eu só tirar esse escrito, porque isso aqui não é um gap, antes que alguém confunda. É só uma região de atenção aí que é importante vocês estarem prestando atenção, caso o preço chegue ali e entre volume, o preço segure naquela região. Beleza? Bora falar do euro. Gráfico, vamos para o euro, vamos para o gráfico de 1 hora. Que a semana, no início da semana a gente faz as marcações mais fortes. A sexta-feira ele deu uma ótima venda aqui, não conseguiu chegar lá em cima, parou nesse order block aqui de 1 hora. Ó. Apesar de estar numa região barata, tá? Ele estava abaixo dos 50%, foi uma região que respeitou demais, e aí na hora da notícia ele acabou despencando e indo testar fundo. O que a gente tem aqui agora? Vamos olhar aqui, ó. O próximo ponto de parada do euro é lá embaixo, tá? Só que aqui, o que nós temos? Tá vendo, ó? Esse cara aqui, ó, vermelho, é uma região de defesa compradora, tá? Então, se eu tive muito volume aqui que subiu, né? Na verdade, esse volume aqui ele desceu, né? Esse candle aqui foi um candle negativo que fechou. E depois ele foi revertido e aqui agora ele já, ó, deixa eu só ajustar aqui. Eu tenho essa região de liquidez aqui. O que vocês precisam estar atentos aqui? Há uma movimentação que o preço de repente possa fazer nesse sentido aqui, ó, tá? De fazer um sweep aqui nessa região, tá? Fiquem atentos em relação a isso. O euro, olha lá, vamos colocar no gráfico diário aqui para a gente dar uma olhada. Olha lá. Ele ainda está numa região onde ele está predominantemente comprador, ou seja, ele tem alvo no gráfico diário, olha aqui, ó. Ele tem alvo lá em cima, tem order block lá em cima a ser mitigado. Esse daqui ele não chegou a ir lá, não consegue romper esse fundo aqui, tá? Então, aqui nós temos uma característica numa região de demanda, certo? Olha, deixa eu só marcar aqui. Deixa eu só, vamos inverter. Aí, nós temos aqui uma região de demanda no gráfico diário, ok? Quando a gente traz para o gráfico de 1 hora, vocês percebam que ele está vindo mitigar, ó, certo? Então, nós temos aqui alguns pontos aqui embaixo, ó, de atenção, tá? Primeiro ponto de atenção que a gente tem que ter é essa extremidade aqui. Isso aqui foi um baita do order block. Percebam, é um candle vermelho que tentou descer e depois houve um movimento brusco para cima. Então, essa região aqui, pessoal, é a principal região que a gente tem que estar observando lá na extremidade. Depois aqui para cima, a gente tem alguns pontos. Primeiro, atenção a isso aqui. Esse fundo duplo aqui, ele pode chamar atenção. Mas nós temos aqui essa região aqui, ó. Essa aqui, tá?
que é esse meio do caminho aqui, ó. Deixa eu só botar aqui no 4 horas para ver o que ele nos dá. Ó. Tá vendo, ó? O que eu tenho aqui no 4 horas? O imbalance. Viram? E aqui também a gente não pode deixar de considerar esse cara aqui, ó. Eu vou deixar marcado isso aqui, tá? Que foi um candle vermelho, teve rejeição vendedora e depois o movimento contrário dele foi muito brusco, ok? Então, esse meio do caminho aqui é muito importante, tá? Essa linha marcada em cinza aqui. Porque percebam, ó, quando a gente olha no 4 horas, ele está vendedor, tá? Se amanhã ele abrir rompendo esse fundo aqui, ele vai continuar descendo, galera. Não adianta querer esperar subir para comprar, descer para comprar. Não, o euro ele tá vendedor e ele tem alvos até ali embaixo. Qualquer movimentação de compra aqui que a gente tenha é voltada assim para vocês aguardarem algum tipo de confirmação. Se chegar simplesmente comprando aí, não é a melhor decisão a se tomar, tá? Deixa eu só, mesmo porque ó, ele teve um sweep aqui, então provavelmente ele pode descer aqui e seguir o caminho. Se por um acaso ele fizer outro sweep aqui, aí a gente tem caracterizado o Judas Swing, e ele tende aí testar a outra extremidade, tá? Então, estejam sempre atentos a isso, que é esse primeiro alvo verde aqui, ó, tá? Esse cara aqui. Se ele fizer isso aqui e voltar, aí nós temos um Judas Swing aqui, e ele, quando ele for, ele vai para romper esse topo aqui e seguir dando continuidade na alta. Certinho? Então, bora falar do nosso USDJPY. Ó, mesma coisa, deixa eu só antes. A gente deixou marcado no 4 horas, mas numa hora a gente não fez muita coisa. Claro, aqui não tem muito o que fazer, tá? Eu vou deixar marcado assim, ó, essa extremidade aqui, ó. Esses dois pavis aqui. Eu tenho certeza aí que pode estar ajudando vocês. Então, bora falar agora do USDJPY. Sexta-feira, o que ele fez? Foi lá fazer o sweep no fundo. Né? Essa região aqui do meio já era, essa aqui já foi mitigada, tá? Aqui nós temos ainda a extremidade que se mantém, ok? E essa movimentação pode ser que ele esteja agora vindo buscar liquidez aqui, ó, para tentar e testar o fundo de novo. Só que assim, ó, nós temos aqui um candle muito forte, esse cara aqui, ó, que é um candle de volume, provavelmente volume institucional, por ele ser um candle vermelho, né? O vermelho é quando é volume muito acima da média. Então, o que eu vou deixar marcado aqui? Ó? Eu vou deixar marcado ele, tá? Para vocês entenderem quais são as decisões a serem tomadas, tá? O corpo dele, a gente deixa a região dos 50%, e se vocês perceberem bem, aqui é onde está a região, né, que a gente pode estar tomando por algum tipo de decisão vendedora conforme o preço chega ali, tá? Então fiquem atentos a isso. Esse candle de descida foi muito forte. Nós temos muita força vendedora aqui para baixo, tá? Então, e agora entrou esse candle comprador. Só que isso aqui a gente ainda não pode deixar de considerar que seja uma possível indução
ou que ele esteja levando o preço lá para cima, tá? O que eu sempre falo? Cuidado com operações vendedoras no USD/JPY, porque uma operação dessa aqui, ela pode ser só isso aqui, tá? Então estejam sempre preparados para o USD/JPY, o teu primeiro alvo ser alvo curto e não querer achar que vai atravessar zone to zone, carregando aí o trade por semanas, tá? Tudo isso depende de características que o mercado vai mostrando, ok? Então, nessa consolidação daí do Ien, o que a gente tem é isso aí. Aqui embaixo a gente continua com essa extremidade e tem essa zona aqui desse paviozão aqui que está também logo abaixo ali. Então não tem por que ficar mantendo isso daí. Vocês podem depois estarem atentos a isso aqui, tá? Para ver como que o preço... Faz a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Faz a mesma coisa. Ó. Deixa eu só colocar. Meu mouse às vezes ele tá... Ó, vamos marcar primeiro. Marca o pavio. Tá? Marca o pavio dessa região aqui, só para vocês se basearem, porque foi uma região de uma rejeição muito forte, tá? Então fiquem espertos com isso aí. Então bora falar do Shao. O Shao lá, ó, não tem feito nada de diferente, renova topo, bem da compra. Agora ele chegou no primeiro alvo, ó. E quando ele chega no alvo, ele dá venda. Olha, que legal, hein? Pegou a liquidez aqui para fazer o preço chegar até o stop e agora ele dá venda, né? Percebam que ele já está querendo perder força aqui. Muito cuidado. Outra atenção que vocês precisam ter. Esse cara aqui. Tá? Cuidado com os 50% dele. Fiquem atentos a isso. Mesmo esquema. Bota aquela FIBO do 0,50 e 100 ali nesse candle no corpo dele. Acompanha. Vê o que o preço está mostrando. Tá? Para ver se esse preço realmente cansou e vai cair. Ou se ele simplesmente vai se continuar na tendência de alta. Beleza? Isso aí que a gente tem. Ó, aqui ele está testando o topo. Pode ser um sweep. O que vai caracterizar a sweep? A movimentação que o preço vai fazer. Se ele seguir isso aqui, foi sweep. Se ele seguir isso aqui, aqui foi inducement. Então, vocês percebam que sempre a gente tem algumas informações duplicadas, né? Na leitura do gráfico. Então, por isso tem que ter uma atenção redobrada para não estar querendo toda hora procurar venda só porque está no order block vendedor ou procurar compra só porque está no order block comprador, porque isso pode custar alguns stops aí para vocês, tá? Então, muita atenção e muito cuidado nisso aí. E conforme eu havia prometido, pessoal, vamos falar um pouquinho do S&P e Nasdaq, né? Vamos lá. S&P acabou de fazer uma quebra de estrutura aqui no gráfico de 1 hora. Deixa eu só tirar isso aqui. Né? Acabou de fazer uma quebra de estrutura no gráfico de 1 hora. Pode voltar a recuperar, pegar liquidez. O que a gente tem que estar atento aqui? Isso aqui. Deixa eu tirar essas... Peraí. Essas sujeiraiadas. Né? O que eu tenho aqui? Ó, um order block bem forte no gráfico de 1 hora. Tá aqui. OBV. Ah, não. Esse aqui é o gráfico de 1 hora. H1. Eita. É o order block de venda no H1. Isso aí. E não, aqui a gente tem
o alvo. Percebam que ele já tocou, ok? Atenção agora é o quê? Nessas quebras de estrutura. Ele já teve uma pequena quebra aqui, só que reparem que aqui nós temos um fundo duplo, ele fez um sweep aqui, e se ele continuar para cima, a gente não tem, assim, decisão correta a se tomar aí. Porque, o primeiro, que o preço está esticado. O segundo, ele não perde fundos. Isso aqui pode ter sido só um sweep. Terceiro, a tendência é para cima, tá? Para a gente pensar em venda, o mais correto era perder esse fundo aqui, ó, fazer isso aqui. Aí eu tenho uma venda para buscar as regiões lá de baixo, tá? Então, isso aí que é importante vocês saberem para estar operando S&P da forma correta, tá? Lembrando, aqui nós estamos a gente estava no gráfico de 4 horas, e quando a gente baixa para o gráfico de 15 minutos, a gente vê que o order block ele é exatamente aonde tem aqueles caras ali que estão com alto volume, tentou reverter e foi engolfado com muito volume. Ó, foram 4 candles vermelhos com força. Então, aqui, nessa parte de baixo, tem muita grana, tá? Como eu falei, nós tivemos essa quebra aqui, só que ele ainda não foi confirmada, tá? Por que ela ainda não foi confirmada, Emerson, se ela perdeu o fundo ali? Porque ela precisa fazer isso aqui, quebrar mais uma estrutura e depois sim voltar e nos dar a operação, tá? Então, muito cuidado em relação a isso, turma. Ele está esticado, vamos botar aqui no mouse, e está chegando na região de demanda. Então, depois de uma reversão, né, que nós temos aqui o fundo que foi rompido, tem o fundo que foi rompido, então a tendência é que ele chegue nessas regiões aqui e vá segurar para que ele possa continuar no caminho contrário, tá? Seguindo essa tendência, essa quebra da estrutura que aconteceu aqui, ó. Beleza? Então, muito cuidado com essas operações aí. Aqui, eu estaria pensando na perda desse fundo aqui, alguma coisa vendedora, ou até mesmo aqui, se no pregão, a hora que abrir o pregão amanhã, ele vier fazendo uma mitigação aqui e não tiver força para passar, aí é uma venda aqui com o stop logo atrás, protegido e tomando risco do lado certo, tá? Beleza, turminha. E para finalizar, vamos dar uma faladinha no Nasdaq. Nasdaq. A movimentação, vocês percebem que a movimentação deles é bem parecida, tá? Mesma coisa, ó, falhou, fez choque, fez boss, falhou topo. Agora é esperar para o movimento, igual a gente estava falando ali no S&P, para que a gente possa ver se esse preço ele vai conseguir ter forças para reverter, ou ele vai testar essa extremidade aqui, que eu acredito ser uma zona que tem muita liquidez aqui, ó. Pessoal, essa região aqui tem muita liquidez presa, tá? Então, acho que vocês precisam prestar atenção no lado que esse preço está caminhando antes de qualquer coisa, beleza? Mesmo porque a gente tem essa região aqui como sendo uma região que, quando o preço bateu ali, ele passou batido, tá? Então, tomem cuidado por qualquer operação que envolva compra nessa zona aqui. O ideal é que isso aqui, vocês estejam pensando numa venda com alvo nessas regiões aqui, não esperando o preço chegar lá para comprar, porque vocês podem ficar esperando o preço chegar aqui, te estopar e depois ir lá. E aí eu tenho certeza de uma coisa, a frustração vai ser muito maior, tá? Então não crie expectativas e nem viés,
Operem o que o gráfico está mostrando para vocês no momento, tá? Operem aquilo que o gráfico está dedurando para vocês, que eu tenho certeza que vai minimizar demais os erros. Certo, galerinha? Então era isso. Espero que vocês aproveitem esses vídeos, esse estudo. Tenham todos um excelente domingo, um bom descanso. A gente se fala amanhã, segunda-feira, para começar setembro. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.